Oi pessoal, bem-vindos a mais uma semana aqui na Maria Bonita na TV Postos HD. Eu sou a Darlene Braga e eu estou com esse programa já tem tempo, viu gente? Já está indo aí para quase um ano de programa com grandes parceiros, cada vez chegando mais e agora a gente está em 2 horários, justamente por conta desse sucesso todo, né? E esse sucesso só é possível graças aos parceiros que divulgam aqui comigo. Dr. Bruno Gustavo, Dr. Fábio Tranches, doutora Jéssica, doutora Débora, que está comigo hoje, doutora Thaís Muniz, psicóloga, o Serra Sul Shopping, lá de Pouso Alegre, a Rede Maria Bonita e a Moras Fashion. E entrou também a concessionária Caoa, que foi o nosso mais recente parceiro aí do programa. Eu quero que vocês divulguem esse link, porque foi um programa que a gente iria falar só de cabelos, para mostrar a rede de salões que vocês viram aí no início do programa, mas acabou tomando outra dimensão. Hoje a gente tem parceria com médicos, vai entrar cirurgião, nós temos dentista e temos essa querida que vai fazer o programa hoje, porque ela tem o seu próprio programa aqui. Ela vai falar hoje sobre constelação, não só familiar, como empresarial. Para você que entendeu o que é constelação, meu Deus, do que se trata, fique tranquilo, porque eu senti a mesma coisa no dia que ela falou. Porém, hoje já estou bem mais entendida desse assunto e a gente vai ter um bate-papo muito gostoso. Doutora, muito obrigada por ter vindo, viu? Um prazerzão te receber aqui novamente. É muito bom estar aqui com vocês, né? Então, e hoje, o nosso tema de hoje? Vamos lá, falar um pouquinho como que acontece, né, com relação às empresas. Então, nós olhamos na constelação familiar para alguns princípios, também são chamadas leis sistêmicas, né? Essas mesmas leis naturais, elas se estendem a todos os sistemas, independente, começa, lógico, com o sistema familiar, que é onde a gente chega nessa vida, mas ela se estende em todos os sistemas. E a empresa, não deixa de ser um sistema. Então, quando nós vemos as questões que vêm em busca de uma constelação organizacional, normalmente elas, vamos dizer assim, elas esbarram nas mesmas dificuldades relacionais que estão ligadas a não respeito a esses princípios. A gente pode falar um pouquinho sobre eles para ficar um pouco mais claro, né? É o que a gente estava falando nos bastidores, né? Os tempos mudaram, as coisas mudaram e eu acho que a constelação agora vai ser assim providencial nesse momento, porque as pessoas, nós, talvez, a gente está um pouco confuso e não está sabendo a nossa posição, o nosso espaço, seja dentro de casa, seja na empresa. E eu, como tenho muito contato com muitos empresários e até mesmo aqui na TV, a gente troca muita figurinha, sabe, doutora? E um dos relatos que o pessoal mais traz é o quê? Essa rebeliãozinha que tá as pessoas. O pessoal tá muito naquela era do mimimi, nada se pode, tudo inflama, tudo machuca. Desde crianças, esse aumento aí de bullying na escola. Na minha época, eu acredito que na época de vocês, né? Olha, quando a gente fala minha época, a gente já se titula como velho, gente, mas não é isso. Há um tempo atrás, a gente era zoado na escola, eu tinha vários apelidos, e nem por isso aquilo lá me inflamava e não me machucava. E hoje está tudo muito sensível. E isso traz para dentro da empresa também, no que gera uma desorganização empresarial. Na verdade, vamos pensar assim, que as doenças, as dores, né, não as doenças, as dores pessoais, elas sempre existiram. Mas nós temos um momento de maior permissão, maior espaço para falar, para se expor, né? Então isso também pode ser uma das coisas que faz com que as pessoas se expressem mais, busquem mais os seus lugares, enfim. Mas pensando na questão de organização, quando você fala desordem, então quando eu falei desses princípios, um deles é o pertencimento de todos. Então dentro de uma empresa, você é empresário, você sabe disso. Todo mundo que chega, todos os funcionários que chegam, eles querem se sentir pertencente, fazendo parte daquele time, né? Claro. E eles vão se ajustando àquilo, né, de alguma forma, espero que os outros os recebam, e do olhar de cada um, porque esse é o sistema, todos devem ter o direito de estar ali ocupando aquele espaço, ocupando aquela função. Quando isso não acontece, gera-se algumas exclusões.
Então, às vezes, dentro de uma história de uma empresa, o que vem a ser essa exclusão? É a não concordância com a pessoa. Agora, para a gente incrementar um pouco mais isso, imagina assim, que você tem um diretor geral, né? Abaixo você tem um gerente e depois tem uma pessoa que é subordinada a ele. Essa pessoa que chegou, que foi contratada, ela chegou depois que essa organização já existia e ela ocupa um lugar mais abaixo nesse organograma, nessa ordem. Se essa pessoa chega com crítica ao gerente, reclamando da empresa, reclamando do diretor, se sentindo melhor, mais capaz, então ela chega numa posição desrespeitosa, né? Não está seguindo a ordem, porque se eu estou criticando e dizendo que a empresa não faz o que deveria fazer, é sinal que eu estou dizendo que eu faria melhor. Então é como se eu estivesse afrontando, né, numa dada arrogância esse lugar. Então aí existe uma desordem, existe um desrespeito, pode existir uma exclusão, porque não, essa pessoa ela não é competente para isso. Então esses são os princípios. Respeito ao lugar de cada um, seguir a ordem. Então, por exemplo, se uma pessoa é contratada por uma empresa para desempenhar tal função, ela até pode ter outras competências, mas ali naquele momento ela foi contratada para entregar, vamos dizer, é isso que eu vou fazer. Ela pode ter o A, o B, o C, ter outras funções. E a pessoa que contratou vai pagar, né, o equilíbrio está aí, eu vou oferecer o meu trabalho e ele vai me oferecer esse valor, né, esse salário, esse dinheiro. Aí está o equilíbrio acordado no início, a troca. Então, essa pessoa que ela tem mais competências, ela entra e fala, mas eu não mereço receber só isso porque eu sei fazer outras coisas, então eu preciso olhar. Mas quando você foi contratado, qual foi o combinado? Assim, o combinado inicial? Então, são exigências de algo que não acontecia. Então, entra num sentido de desequilíbrio, que é uma outra lei sistêmica. Sim. Né? Então, respeitar a história da empresa. É muito importante isso, a pessoa honrar quem já estava ali. Tem empresas, eu já fiz constelação de empresas, assim, que a pessoa que tinha mais, que sabia mais a história, que era o funcionário mais antigo, era um funcionário, por exemplo, do almoxerifado. Pessoa que não desempenhava a função, vamos dizer assim, maior dentro da empresa. De status na empresa? De status, né, economicamente, em termos de salário, mas ele estava ali desde que a empresa tinha sido fundada. Então, é importante você validar, reconhecer, né, honrar a história, né, daquela empresa. E quando uma pessoa num trabalho, ela não tem, primeiro assim, se ela não tem isso na empresa, possivelmente ela não traz isso de casa, exatamente, né, com relação aos próprios pais, a própria história de vida, a própria história familiar. Então esse grau de exigência, de não concordância, de crítica, de julgamento, já é algo que faz parte, né, das reclamações dela. E ela vai levar isso para a empresa. Sim. Né? E aquela empresa não vai preencher. Porque imagina, uma pessoa que não consegue se abastecer da própria história, ela não se abastece dela mesma, nenhum lugar vai estar bom. Então ela sai dali e passa para outra e para outra. E não olha assim, o que eu busco. Então isso tem a ver também com, porque quando você se vê, você olha para você, se reconhece, você reconhece também as suas necessidades, os seus objetivos, você traça objetivos. Quando você não tem objetivo nenhum e está sempre queixoso em relação à vida, você vai esbarrando num lugar ou outro. Você entra numa empresa, não está bom, você sai, tudo fica muito descartável, né? Então, vamos dizer assim, o caminho, o início é bem lá atrás, né? O início é... Que já deixa a dica para as empresas também, né? Aqueles casos de pessoas que não param em lugar nenhum, melhor ser investigado, então. Porque quem não se enquadra em lugar nenhum e fica pulando de galho em galho, né? A doutora já deve ter um histórico um pouco... e ela não cria... Delicado, né? Sim, claro. E ela não cria um fator essencial nas relações... Que é o vínculo, né? Que é confiança. Pensa, a confiança, ela é essencial, né? O lastro da pessoa.
Então, tem alguns critérios que são, né, vamos dizer assim, que fazem parte, que mostram confiança. Por exemplo, a previsibilidade. Eu pergunto para você aí que está, né, nos ouvindo aqui, você é previsível com você mesmo? Então, o que é essa previsibilidade? Se você sabe que uma pessoa, se eu der isso, ela vai reagir dessa forma, uma pessoa mais reativa, ela se conhece um pouco da pessoa, como a gente mesmo, falar, nossa, eu não sei o que eu faria. Se eu falar isso para a Darlene, não sei se ela vai rasgar, se ela vai xingar, se ela vai gritar, se ela vai sapatear, se ela vai ficar calma. Então, não existe uma previsibilidade de comportamento daquela pessoa. A questão também da constância, né, do comprometimento. Se você pede algo e a pessoa entrega em X tempo e ela é constante naquilo que ela faz, né, comprometida, responsável, tá? Me pediu isso, eu vou entregar isso. Tem uma pessoa que você não sabe se um dia ela vai chegar às 9, se ela vai chegar às 10, se ela vai falar, não venho. Então, como é que fica esse laço de confiança? A confiança, ela é escalonada, né? Ela deve ser escalonada. O que é isso? Você vai conhecendo e aos poucos que você vai confiando, você vai entregando mais. Né? Entregando mais aquela pessoa. Assim com todos os vínculos, nós, né? Com todos a gente percebe isso, né? Então, e aí vem uma coisa muito interessante que você falou, pulando de galho em galho, que é a questão da indução. Então, quando existe uma confiança, a indução funciona. Então, por exemplo, eu confio em você. Eu confio na Darlene. Eu sei que ela faz escolhas assertivas. E se você fala, Débora, eu confio em fulano, uma outra pessoa, eu passo a confiar no fulano. Por conta da indicação. Por conta de eu confiar em você, então isso é uma indução. Isso é muito importante. E a gente vai pro nosso intervalo. O papo tá bom, mas já passou. Daqui a pouco a gente volta para terminar esse bate-papo delícia aí com a doutora, viu? Segue aí o Maria Bonita na TV e conheça um pouquinho dessa rede de salões. Até daqui a pouco. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Voltamos aqui com a Maria Bonita na TV. Hoje o papo tá bom demais com a doutora Débora e ela tá falando sobre a constelação empresarial, que é o dilema que a gente estava conversando. Isso aí começa na contratação, né? Você não acha que a constelação seria essencial no processo seletivo de contratação? Pode até ser interessante para entender para a pessoa, né, para as pessoas responsáveis pela empresa, entender. Eu acho indispensável, sim, nesse sentido de compreender. Na contratação, imagina assim, se você já tem uma postura sistêmica de compreender, né, o todo. Então, quando você vai contratar uma pessoa, as perguntas, né, que passam pelo RH, essas perguntas, já tem uma ideia de como aquela pessoa, o que ela traz de dores, o que ela traz de comportamento, de modelo mental, né, o tipo de mentalidade que ela tem. E o outro lado, que é de quem está contratando, é a clareza na comunicação de como funciona. Porque se eu compreendo que funciona assim, é lógico que isso não dá garantia de que vai ser, como é que diz assim, 100%, mas já amortece muitas situações desagradáveis. Então, a clareza da comunicação é essencial. E muitas vezes, por parte de quem está contratando, existe às vezes uma necessidade de estou precisando com urgência, ou às vezes uma indicação, a pessoa, né, não quer desagradar aquele que pediu, então eu vou contratar, não posso dizer não, vou contratar, mas não chequei se aquela pessoa se encaixa realmente ali enquanto competência, enquanto comprometimento.
Então, esse primeiro passo da contratação é muito importante, né? Que a pessoa compreenda ali como é que funciona essa empresa. Então, isso por parte dos funcionários, às vezes fica um pouco limitada ao espaço que ocupa. Então, se eu sou, por exemplo, da contabilidade, eu só me preocupo em saber como é Dos que números. são. Eu não tenho esse olhar sistêmico. Então, o que faz com que algumas coisas cheguem, vamos dizer, mais enroscadas na contabilidade? É porque vem de um outro setor, que vem de um outro. Então, esse movimento do todo, né, que acontece é importante. Então, na contratação, é importante a pessoa saber o que acontece nessa empresa, o que vai ser o lugar dela, qual é a responsabilidade que ela tem ali, quais são as regras que a empresa, né, determina. Imagina que você vai ficar sócia de um clube, por exemplo. Não tem lá as regras? Pode entrar até tal hora, pode fazer isso, e a pessoa vai e vai se adequa, escolhe, porque aí ela pode escolher. O que é muito ruim é a não transparência nesse aspecto. E não é uma não transparência que eu estou dizendo assim, de que está mentindo, não é isso. Mas é a não transparência, por exemplo, você contrata uma pessoa e, olha, aqui nós temos período de férias e tal. Funciona dessa forma. Aí no meio do caminho fala, não, mas não é bem assim. É que de vez em quando a gente faz de uma forma, faz de outra. Ou seja, a pessoa também tem como gerar confiança se a empresa também não mostra um direcionamento, uma assertividade. Então, esse posicionamento é muito importante. E isso aí também tira a estabilidade de todo mundo, que é onde deve gerar os conflitos, né? Sim. E a pessoa, quando ela chega dentro da empresa também, ela traz o histórico dela de casa, né? Sem dúvida, em todo lugar, né? Exatamente, isso, exatamente. Mas, por exemplo, uma pessoa, vamos citar um exemplo, que é uma pessoa desorganizada em casa, bagunceira. Automaticamente, isso, dentro da empresa, ela vai estar... Depende, porque assim, tem pessoas que vestem uma persona, né? Tem um personagem para aquilo. E às vezes ali ela consegue direcionar e dar conta. E em casa ela... O que é mais, a questão prática, comportamental, ela é mais possível fazer ajustes. Agora, a questão emocional, por exemplo, é uma pessoa muito dolorida, que traz, né, essas dores de infância, de tratamentos, quando escuta algo, levar para esse lugar, que são as projeções, né? Então, o famoso levar para o coração. Então se você traz uma orientação, olha, isso não pode ser desse jeito, isso precisa ser dessa forma. Se a pessoa é uma pessoa muito dolorida, que se sente carente, e ela nem tem, às vezes, essa clareza. Então, geralmente não mesmo. Ela reage, puxa, sempre comigo, tá pegando no meu pé, pro outro pode, para mim não. Pode ver que na história dela, ela já também passou por essa situação, por essa comparação. Aí ela vai repetindo esse padrão de comportamento. E como desbloquear isso? Porque a semana passada eu perdi um grande funcionário por conta disso. Cara genial, ótimo, entendeu? Mas ele não aceita errar. Ele tem problema com errar, entendeu? Então, assim, daí um deslizinho dele, a gente não chamou atenção, a gente conversou. Só que daí ele já saiu. Muitas vezes, porque cada situação é muito única, muitas vezes não é o que nós falamos que fere as relações. Exatamente, é o como nós falamos, né? E com que postura interna. Se eu falo de uma postura como se eu tivesse dando uma lição, como se eu estivesse sendo pai e mãe daquela pessoa, né? Tratando ela como uma criança com uma dada fragilidade, não do igual para igual, isso pode não cair, né? Normalmente não cai bem mesmo, né? Você se sente diminuída. Quando é uma questão da pessoa, da maneira como ela interpreta, a gente não muda o outro, né? Não tem como a gente ir lá e desligar a chavinha, né? Exatamente. Então vai ser um processo, como o processo de todos nós. Nós vamos amadurecendo e lapidando o nosso jeito de ser, as nossas emoções a cada passo. E é o de cada um. Então, nem sempre tem como você falar, como que eu vou lá e altero isso nele.
tem como você olhar o seu. Como é que eu me comuniquei, como que eu falei, de que lugar eu estava falando ali. Nesse caso específico aí, pelas conversas que a gente já tinha tido, já dá pra ver que ele é um menino muito sofrido, sabe? Que passou por diversas situações, que aquilo lá, a cada vez que acontece algum errinho, eu acho que volta lá atrás, sabe? Reflete alguma coisa lá atrás que ele carrega dentro dele mesmo. Mas em contrapartida, maravilhoso. Esse é um dos casos que eu tô te contando, que acontece na maioria das empresas, né? Sim, e quando a gente observa o outro, né, com o jeito de ser, viver, com, vamos dizer assim, com as suas alegrias e as suas dores, é importante que a gente também vá para esse lugar respeitoso de ver que o outro é digno e De forte, estar ali, né? de estar ali e de fazer o que ele faz da maneira como faz. Porque Exatamente. senão nós acabamos rotulando muitas pessoas, né? Fulano é assim, faz assado, fulano... E esses rótulos, eles estreitam a nossa visão. E ao estreitar a nossa visão, faz com que a gente, até em termos de criatividade, você não enxerga a pessoa além daquilo. Exatamente, e às vezes tem um puta de um potencial. Exatamente, então eu deixo de validar outras entregas que essa pessoa poderia fazer, que ela tem, né, competências para fazer outras coisas, porque eu coloquei aquele rótulo. Né? Então naquele setor é importante isso. Nessa situação ele tem uma reação ou um comportamento Dessa maneira. mas em outra situação ele E é normal, costuma acontecer, né? A pessoa também levar a empresa para dentro de casa, que a gente está falando de levar a casa para a empresa. Então você tem uma posição lá que você tem que ter uma certa postura. Isso pode refletir em casa se a pessoa não souber separar as coisas? Sim, inconscientemente, digo, né? Sim, nós somos influenciáveis, né, nesse nosso lugar inconsciente, escondidinho ali. É interessante isso que você está falando, para a gente ver até em coisas comuns. Você vê, se você está assistindo, por exemplo, um filme muito de ação, uma coisa muito agressiva, e que aquilo te traz um tipo de emoção, né? Te agita. Quando sai dali, você vai falar com alguém, às vezes você está na mesma pegada. Né? Na mesma pegada ali. Né? Então, se você sai remoendo, reconversando com algo do trabalho, chegou em casa, você encontrou com o marido, com o filho, você despeja. É bem possível você, né, se não há esse discernimento, essa pausa, peraí, isso aqui é do trabalho, vou deixar lá no trabalho, essa percepção. E às vezes isso é um trabalho interno mesmo, de não misturar. Principalmente quando, vamos pensar, quando um casal trabalha junto. Deve ser muito difícil, quando né? Um casal trabalha junto, passa o dia todo ali no ambiente de trabalho, às vezes não ocupando cargos iguais. A gente estava falando sobre isso esses dias. Exatamente. Então, por exemplo, se vamos pensar que a mulher está num cargo de chefia e esse marido na empresa, ele está numa função abaixo, ali da empresa é uma hierarquia, lá na relação casal, na casa não. Não é. Né? Porque eles estão de igual para igual, estão no mesmo, vamos dizer, mesmo patamar hierárquico, né? Então, essa confusão pode acontecer. Essa pessoa achar que está submissa, que o outro está mandando, que não está... Por quê? Porque está misturando os vários lugares, transtornos. né? Né? Ou os assuntos. Começa um assunto na empresa, na hora do jantar continua tratando o mesmo assunto. É importante ter esse cuidado, né, para alinhar o que é do trabalho no trabalho, o que é da casa na casa. Exatamente. E, doutora, como que você trata isso, essa parte empresarial? Você faz palestras, você dá consultoria? Porque agora tem um minutinho só para você deixar suas redes. Depende, são várias formas. A palestra na empresa, para o grupo de pessoas, de funcionários, com dinâmicas, as constelações organizacionais que pode ser feita tanto no espaço, né, no meu espaço terapêutico de atendimento, quanto posso ir à empresa. Uma coisa importante, quando é constelação empresarial, os funcionários eles não precisam participar. Basta uma pessoa da empresa para olhar a situação da empresa, né? Então não é assim, porque isso pergunta muito, precisa quantas pessoas? Para a dinâmica da pessoa, né? Não, então tem várias formas de trabalhar.
né? Nós vamos trazer aqui outros exemplos que aí vai ilustrando, e também se quiser enviar pergunta, né, para a Darlene, para Maria Bonita na TV, aí no dia do programa nós vamos respondendo e interagindo mais. Muito obrigada, Foi bom demais. A atenção, né? Esse tempo e esse espaço aqui. E eu vou ficando por aqui com mais Maria Bonita na TV. Gostaram? Pois é, semana que vem tem mais a doutora Débora, viu? Segue lá, obrigada a todos os meus parceiros e grande beijo para vocês. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita.